O Cloud está aparecendo em todo lugar. Você provavelmente já viu alguém usando para criar aplicativo, automatizar a tarefa e até ganhar dinheiro com isso. É uma ferramenta que não precisa saber programar. O Cloud, ele entra no seu projeto, faz praticamente tudo por você. Só que tem um problema. Tudo isso é explicado por gente que já programa. E quem não vem desse mundo, abre aquilo e olha a tela e pensa: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então é isso que a gente vai fazer agora, um curso completo de Cloud Include para iniciantes. Você vai aprender 19 conceitos, 4 blocos e cada um em menos de 1 minuto. E quando esse vídeo terminar, o Cloud Include vai fazer total sentido para você. Bora? Bloco 1, o básico. O que é o Cloud Include? Até agora, o jeito mais comum de usar a inteligência artificial era abrir o chat, digitar uma pergunta e receber uma resposta e tchau. O ChatGPT, Gemini, o próprio Claude também, tudo funciona assim. Só que o Cloud Code, ele é diferente. Ele não te dá a resposta para você aplicar, porque ele aplica por você. Pensa nele como um cara sentado do seu lado, olhando a mesma tela que você e trabalhando junto contigo. Num chat normal, a IA te dá uma resposta e você se vira para aplicar. No Cloud Code, ele aplica para você. Ele lê o que precisa, ele entende que precisa mudar e muda. 2, o terminal. O Cloud Code não roda no navegador como um chat normal. Ele vai rolar dentro do terminal. Ah, Gabriel, mas o que é um terminal? É aquela tela preta de programador usa. Mas não se preocupa, porque não é coisa de outro mundo. É uma ideia muito mais simples do que parece. Ao invés de você clicar um botão, você digita o que quer fazer, só isso. E aqui vem o ponto mais importante. Se você está usando o Cloud Code, não precisa pensar muito para enviar o comando. Na maior parte do tempo, você só escreve um português mesmo, às vezes tá com aquele errinho ortográfico. Ele vai entender, ele vai traduzir isso para o inglês e vai te mandar o que precisa. Antigamente, para instalar alguma coisa dentro dessa tela preta, que é o terminal, você precisava digitar alguns comandos, NP, não sei o quê. Hoje, você só fala para ele, instala para mim e ele resolve. No começo, você precisa saber de 4 coisas: como abrir o Cloud Code, como fechar, como limpar a conversa e como pedir as coisas direto. O resto você vai aprendendo no caminho, porque o terminal, ele só é o lugar onde o Cloud Code trabalha. Você não precisa dominar ele para começar a usar. 3, prompt. O prompt é o que você escreve para o Cloud. É a sua instrução, simples assim. Só que aqui tem uma diferença grande. No chat normal, se você pede mal, você vai receber uma resposta ruim, não tem jeito. No Cloud você tem que tomar cuidado, porque ele não só responde, ele executa. Lembra que eu te falei no começo? Então, a forma como você pede, ela muda completamente o resultado. Vamos fazer a diferença na prática. Você escreve, faz uma ferramenta de treino para mim. Ok, ele vai fazer alguma coisa, mas provavelmente vai ser genérico, sem detalhe e não vai funcionar direito. Agora, se você escreve, cria uma ferramenta que gere planos de treino semanais, baseado em quantos dias eu treino, divisões por grupo muscular. Aí a conversa é diferente, porque você foi específico. Agora ele sabe exatamente o que você quer. Quanto mais claro, mais detalhe, mais contexto, melhor vai ser o resultado. Porque o Cloud Code consegue fazer tanta coisa em um chat normal, como o chat GPT, não. Porque ele tem acesso às ferramentas que integram direto no seu computador, como tudo no seu computador, para ser sincero. Com isso que ele consegue modificar, escrever ou adicionar alguma coisa lá dentro. Porque se ele precisar corrigir um erro, ele consegue fazer isso na raiz. Só que tem uma coisa que vai tornar isso ainda melhor. Você não precisa dizer qual ferramenta usar. Por exemplo, organiza essa pasta, revisa esse código, cria uma versão nova. Ele decide sozinho como chegar lá. Resumindo, ele não te diz o que ele faria, ele faz e escolhe o caminho para fazer isso. Conceito 5, permissões. Tá, mas se ele mexe em tudo, como eu sei que ele não vai fazer besteira? É por isso que existem as permissões. O Cloud Code, ele faz coisa real no seu computador. Só que você precisa controlar o que ele pode fazer e o que ele não pode. E tem uma opção que ele te pergunta se ele pode fazer isso e você só clica em aprovar a solicitação dele. Só que tem um problema. Às vezes você tá lá no meio de um trabalho grande, ele vai ficar te perguntando toda hora, posso aprovar? Posso aprovar? Posso aprovar? Assim você vê o que ele faz em cada etapa, entende o comportamento e quando você se sentir confortável, aí você vai liberando aos poucos. Isso é muito perigoso, tá bom? Toma cuidado. É tipo você dar a chave do seu carro para alguém que você nem sabe que sabe dirigir. 6, janela de contexto.
Até aqui parece tudo ótimo. O Claude lê, escreve, executa, trabalha juntinho contigo. Mas tem um limite que você precisa entender, senão vai achar que ele está com defeito. A janela de contexto é a memória de curto prazo do Claude. É tudo que ele consegue considerar no momento. O que significa isso? Calma. O que você escreveu, o que ele respondeu, os arquivos que ele leu, as mudanças que fez, essa memória, ela não é infinita. Então, quando a conversa fica longa demais, quando ele leu o arquivo demais, acumulou muita instrução, aí ele vai começar a se perder, vai confundir alguma coisa, vai esquecer o que você pediu lá no começo, vai misturar um monte de informação e ele vai ficando ruim, entre aspas, mais burro. Só que a solução é simples. Quando mudar de assunto ou sentir que está pesando demais, você vai começar uma conversa nova, você vai limpar o contexto. Deixa ele focar na memória curta do Claude, você vai conseguir manter tudo limpo e ele vai conseguir trabalhar melhor. Basta você mandar uma mensagem para o Claude pedindo o chat anterior ou o nome do chat que você estava dialogando com ele. Funciona também. Só que no final tem uma solução melhor para você. Agora entramos no bloco 2, contexto e memória. A gente acabou de ver que o Claude piora quando acumula informações demais. Só que aqui está a solução. O contexto compacto é basicamente fazer uma faxina na memória dele. Resumir o que importa e jogar fora tudo aquilo que não importa mais. Sabe quando você está assistindo uma série longa e tem alguém que pergunta: o que aconteceu aqui? Você não vai contar cena por cena, o que aconteceu no detalhe. Você vai falar o essencial. E é isso que o Claude vai fazer. Ele vai focar em pontos essenciais da sua conversa. Só que se ele continuar enrolando, se perdendo, você vai ter que mandar ali, dar a mão para ele. Você vai ter que pegar essas coisas aí que você excluiu e me mandar aqui porque é importante para mim. Ele vai entender. 8. Histórico de conversas. Outra coisa útil, o Cloud Code, ele salva o histórico das suas sessões. Isso você já deve saber. Só que você não precisa começar do zero toda vez que fecha o terminal e desliga o computador. Isso parece óbvio, né? Mas faz muita diferença. Porque quase ninguém termina um projeto grande numa sessão só. O normal é avançar um pouquinho, fechar, voltar outro dia e continuar. E se toda vez que você tivesse que voltar, explicar tudo de novo, ia ser uma loucura. Só que agora, com o histórico, você pula essa parte para retomar de onde você tinha parado ali, né? Agora é só digitar 2 tracinhos, resumo, e ele recupera a conversa anterior. E você segue o trabalho como se não tivesse saído. Então o Cloud, ele não só lembra do que acontece dentro de uma sessão, ele te deixa voltar em sessões anteriores e continuar o trabalho sem recomeçar do zero. 9. Cloud.md, o arquivo mais importante. Cara, esse aqui talvez é o conceito mais importante do vídeo inteiro. Se você não gravar mais nada, pelo menos grava esse, por favor. Sabe quando você trabalha com alguém e toda vez que começa uma tarefa você precisa explicar tudo de novo? Faz assim, não, faz assado, responde desse jeito, prioriza isso. Nesse Cloud.md, ele vai resolver isso para você. Porque é um arquivo onde você define como quer que o Cloud trabalhe para você naquele projeto. Então, é uma instrução fixa. Ele vai ler uma vez e vai seguir para sempre, sem você precisar ficar repetindo a mensagem. Responde em português. Para de enrolar e responde direto ao ponto. Não. Isso acaba com o Cloud.md. O Cloud.md é como se fosse um manualzinho onde o Cloud vai se guiar ali por ele mesmo. Só que tem mais importante. 10. Memória. Até agora, quase tudo que a gente viu vive dentro de uma conversa ou dentro de um projeto específico. Mas a memória, ela vai além. A ideia é o seguinte, o Cloud não só lembra do que está acontecendo nesse chat, ele vai captando certas preferências suas e carregando isso entre algumas sessões diferentes. E não é a mesma coisa do que voltar numa conversa anterior. Igual eu te falei, por exemplo, se você conversa com o Cláudio só em português, ele vai otimizar isso para você. A forma mais fácil de entender é o seguinte, Cloud.md, ele é o que você decide desde o início. Você escreve as regras, a memória é o que o Cloud aprende sozinho com o tempo, baseado em como vocês trabalham juntos. Uma você controla, a outra ele se constrói sozinho. Só que agora a gente entra no bloco 3, funções que mudam o jogo. Quando a gente fala de Cloud Code, não é um modelo só rodando por baixo. Você pode escolher entre modelos diferentes e cada um serve melhor para um tipo de tarefa. Isso é muito importante que você entenda. São 3 que você precisa lembrar só: Haiku, Sonnet e Opus. O Haiku é o mais rápido e o mais leve, bom para tarefas simples, coisas rápidas. É uma ação pontual. Por exemplo, renomear um arquivo, corrigir um texto, fazer uma pergunta simples. Ele vai responder rápido, vai gastar pouco. O próximo modelo é o Sonnet.
ele é equilibrado, tem uma velocidade boa, uma qualidade boa e o custo é mediano. Vai ali para o dia a dia. A maioria das tarefas que você fizer, geralmente o Sonnet ele vai dar conta. Já o Opus, ele é um mais forte para problemas complexos, raciocínio pesado e análise profunda. Ele é o cara para isso, mas também é o mais caro e mais lento. E aí você pensa, então é só usar o Opus para tudo e pronto, porque ele é o mais inteligente? Não. É tipo você contratar um engenheiro sênior para trocar a lâmpada para você. Mas aí tem outro lado, não adianta você contratar um estagiário para planejar uma planta de um mega projeto de prédios. Ele não vai dar conta também. Cada tarefa, então, pede o nível certo. Para trocar um modelo dentro do Cloud Code, é só você digitar /model. E aí você escolhe o Hyper para coisas rápidas, Sonnet para o dia a dia e o Opus para coisas complexas. Ao longo do vídeo a gente já usou vários, sem dar nome. /compact, /clear, /model. Todos têm uma coisa em comum, são comandos com barras. Só que dentro do Cloud Code, ao invés de você escrever uma frase inteira explicando o que você quer, limpa essa conversa e começa tudo do zero. Você não precisa, você só vai digitar /clear e acabou. Os principais são /clear, ele vai limpar a conversa do zero. /compact, ele vai fazer aquela faxina na memória que a gente falou lá atrás. /model, ele troca de modelo. /help, mostra todos os comandos disponíveis. E esse último é o mais importante do começo. Se você esqueceu de tudo, digita /help, que ele vai te mostrar uma lista completa do que existe. E tem mais uma coisa legal aqui, você pode criar os seus próprios comandos. Você tem uma ação que você faz toda hora, então é bom você transformar ela num / alguma coisa, para você conseguir trabalhar do teu jeito. Conceito 13, capturas e imagens. Tem situação em que explicar um problema por texto faz perder você mais tempo do que você simplesmente tirar uma foto e mostrar. Você já tentou descrever um problema visual por texto? Por exemplo, o botão está desalinhado e a cor está errada. O espaçamento entre o título e o subtítulo está grande demais. É bem difícil, né, cara, para você conseguir explicar isso com texto. E o Cloud Code ele já tem de imagem, não só texto. Ele olha para uma captura de tela e ele interpreta o que ele está vendo. Por exemplo, se você tem um problema de design, ao invés de escrever 10 linhas escrevendo, você faz um print ali da sua tela, tira uma foto do problema e manda para ele. Ele vai identificar direto cor, estrutura, botão mal posicionado e pronto, ele vai conseguir resolver para você. Só que funciona ao contrário também. Você pode mostrar um site, um design que gosta e fala, cria algo parecido com isso. E ele vai criar. Só que agora vem um 14. MCP. Você já ouviu falar nisso? Pois é, vou te explicar o que é. É literalmente uma conexão com outras ferramentas. O MCP parece um nome técnico, complicado, né? Mas a ideia é muito simples. Até agora, tudo que o Cloud Code faz acontece em cima do que tem no seu computador. Arquivo, pasta, código do projeto. Ele trabalha com o que está ali. Só que na prática, o seu trabalho não vive só no computador. O MCP é o que permite conectar o cloud com essas ferramentas de fora. É para você dar acesso a ele a outros lugares além do seu computador. Com o MCP, é como se você desse braços maiores para o cloud. Então antes ele só alcançava o que estava na mesa dele. Agora ele vai alcançar tudo, porque você deu mais opções para ele trabalhar. Tudo está plugado. O MCP ele é a ponte que conecta o cloud com o resto do seu ecossistema. Então ele vai parar de trabalho isolado e vai começar a se mover onde o seu trabalho realmente acontece. E agora que a gente sobe mais um degrau, conceito 15, subagentes. Até aqui quase tudo acontece dentro de uma conversa só. Com o cloud fazendo tudo para muita tarefa, muita coisa, só que é o seguinte, o trabalho fica grande, muita coisa acontecendo, muita informação, um agente só, ele já começa a se perder. E a gente já viu isso quando falou da janela de contexto. E é aí que entra a ideia de subagentes. Pensa assim, um subagente, ele é um especialista que o cloud chama para resolver uma parte específica do trabalho. E ao invés dele fazer tudo sozinho no mesmo fio, ele separa uma tarefa e entrega para outro agente com contexto próprio. Você conseguiu entender? Então vai ser um carinha ali especializado em fazer aquela coisa. É tipo um gerente que não tenta fazer tudo. Ele distribui. Você vai apertar isso, você vai apertar isso, e vai ser assim que vai funcionar o seu subagente. E isso tudo tem duas vantagens claras. A primeira, qualidade.
Um agente focado, uma tarefa só, ele faz melhor do que um que tenta fazer tudo. E a segunda, velocidade. Porque o trabalho repartido, ele anda mais rápido. E na computação é a mesma coisa. Nem sempre você precisa criar eles na mão, tá bom? Porque o Cloud Code, ele já vem com subagentes integrados. Ele pode acionar eles automaticamente quando percebe que faz sentido. Subagentes são especialistas que o Cloud chama para ganhar clareza na situação. Ó, você vai ganhar clareza, qualidade, velocidade, tá? É muito importante. Então, quanto mais complexo o projeto, mais útil isso fica. E é por isso que agora a gente vai para o 16, modo autônomo. Tudo que a gente viu agora tem um objetivo: fazer o cloud trabalhar cada vez mais independência, né? Só que o modo autônomo é o ponto final disso. Porque a ideia é a seguinte: ao invés da gente passo a passo dizendo o que fazer, cada etapa, você dá um objetivo completo e só deixa ele andar sozinho. Tipo, você tem uma lista de tarefa inteira, ó. Você vai ter que criar uma página, você vai ter que adicionar um formulário, você vai ter que melhorar o design, você vai ter que corrigir erro, e ao invés de ir uma por uma, você vai dar uma instrução só. Analisa o projeto, completa essas tarefas, revisa o resultado e otimiza. E a partir daí, ele executa o processo inteiro. Só que eu sempre pergunto: ô Gabriel, seguinte, ele vai sempre acertar? Não, porque às vezes ele vai por um caminho que não é o que você queria. Às vezes ele entende errado uma parte, às vezes ele vai fazer algo desnecessário, e aí é onde você entra e ajusta, né? Você vai corrigir aquilo ali para resolver. Você vai virar como se fosse um supervisor e não um operador. Ao invés de fazer cada tarefa, você acompanha e direciona. Então não é sobre ele fazer tudo perfeito, é sobre ele avançar muito o trabalho enquanto você acompanha. O volume de coisa que ele resolve sozinho é muito maior do que você ficasse no passo a passo ali, tá bom? 17. Checkpoints. Tem uma coisa importante aqui, ó. O cloud, ele não acerta sempre. E quando você começa a usar ele para fazer mudança de verdade no projeto, ele pode mexer em muita coisa muito rápido. E quando mexe errado, você precisa de um jeito de voltar atrás. E aí que entra os checkpoints. Checkpoint é basicamente um ponto de salvamento automático. Então, antes de você fazer uma mudança importante, o cloud ele salva uma foto do estado anterior do projeto, para você poder recuperar depois se você precisar. O bom é que isso funciona sozinho, em segundo plano. Você não precisa ficar ativando, não precisa configurar nada. Então, se algo quebrar ou algum resultado não te agradar, você digita /rewind. E ele vai te mostrar os pontos onde dá para voltar dentro daquela sessão. Você escolhe o momento e restaura. E aí tudo volta como estava, tá bom? É tipo um Ctrl+Z da vida, só que muito mais poderoso. Porque não é só desfazer a última coisa. Você pode voltar a qualquer ponto da sessão. E isso é muito bom, porque aí você consegue testar sem medo, né? Porque às vezes a gente fica com aquele medo. Nossa, e se fizer isso, meu Deus, eu não consegui voltar, cara, no projeto. Então, perfeito. Que é aí que a gente no 18. Git, rede de segurança. Tem outro conceito importante quando você começa a usar o Cloud Code de verdade no dia a dia. Como controlar tudo que ele vai mudando. E você precisa saber o que mudou, quando mudou e por que ele mudou. E é aí que entra o Git. Git é como se fosse um histórico completo. Um histórico completo de tudo que acontece no seu projeto. Cada mudança que é feita fica registrada. Quem fez, quando fez, o que era antes e o que virou depois, tudo salvo. Pensa no Git como uma câmera de segurança do projeto. Tudo vai ficar gravado ali. Se alguém ou o Cloud fez alguma coisa que não devia, você assiste a gravação, vê exatamente o que aconteceu, aí você reverte se você vai precisar. Só que você me pergunta, qual a diferença entre checkpoint e o Git? O checkpoint, ele é dentro de uma sessão. É como se você fosse desfazer rápido enquanto você está trabalhando. O Git é o histórico do longo prazo. Mesmo se você fechar tudo, desligar o computador, voltar semana que vem, o Git já tem tudo registrado. E o mais importante, você não precisa ser expert em Git para começar a usar. Porque em muitos casos ele funciona até mesmo em segundo plano. Se você precisar voltar atrás um dia, o caminho está lá. Então o Git ele é o que vai te deixar mais tranquilo. E é por isso que a gente vai para o conceito 19, custos e limites. Último ponto e que muita gente ignora. Quanto custa? O Cloud Code ele é muito bom, mas ele não é de graça. E se você não entender como funciona o pagamento, você pode levar um susto na fatura, meu amigo. Tem dois caminhos, tá bom? Ó, tem um plano mensal, que a Anthropic, que é a dona da Cloud, tem um plano Pro, a partir de 20 por mês, e o Max,
de 100 a 200 dólares com mais capacidade. Você pode mandar mais mensagem lá. Você paga um valor fixo e usa dentro do limite. Segundo, créditos de API. Aqui não tem mensalidade fixa. Se você fez pouco, ele vai gastar pouco. Só que aí vem uma pergunta: o que compensa mais? Pagar o plano inteiro ou pagar pelo que você... se você vai usar bem de vez em quando, compensa você pagar o que você vai e faz, né? Então sai bem mais na vantagem, tá bom? Porque você vai gastar quase nada. E agora, se você tá afim ali de ficar otimizando, ou a mensalidade faz total sentido para você, se esse dia não vai fazer falta, é melhor mensalidade. Só que tem uma coisa, cara, dependendo do modelo, ele pesa, tá bom? Lembra daqueles 3 modelos? O Sonnet, o Opus e o Haiku? Opa! O Haiku é mais barato, o Opus é o mais caro. Então, se a tarefa é simples, você não precisa do Opus, usa o Haiku, porque ele vai economizar. E o Cloud Code ele compensa muito quando a gente economiza tempo. Se uma tarefa que ele levaria 3 horas leva 20 minutos com ele, o custo se paga fácil. O Haiku é ali para você fazer uma perguntinha simples, resolver coisa simples, tá? Então o valor vai esse tamanho aqui. E você pode utilizar muito mais tempo. Então, a ideia final é essa, né? A ferramenta é poderosa, mas quando você escolhe quando e como usar, mais resultado você tira e melhor você consegue controlar os custos. E o encerramento? Então, se você souber como intercalar isso, quando usar os modelos, você não vai estourar de gasto, né? Porque você vai conseguir render muito mais, tá bom? E aqui eu te entrego o mapa completo do Cloud Code. A gente foi desde o básico a como funciona, onde roda, até coisas mais avançadas, de como subir agentes, conexão com outras ferramentas, modo autônomo. E se você parar para pensar, tudo se resume a uma coisa: isso aqui não é ferramenta para fazer pergunta, é ferramenta para construir coisa, para colocar dinheiro no teu bolso. E quanto melhor você entender como funciona por dentro, mais resultado tu vai tirar. E é o seguinte: quando você criar a tua ferramenta, registra aqui nos comentários que você começou hoje e volta daqui 1 ano, 2 anos, seja lá qual for o tempo, e conta aqui se você teve resultado. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal Meninos Dados. Meu nome é Gabriel Reis e obrigado. Até mais. Tchau! Muito obrigado. E eu espero que você tenha sucesso na sua jornada. Muito obrigado.